Olá! Bem-vindo ao Pode Mais Cidade Verde. Eu sou Gisele Barbim, apresentadora do podcast da Cidade Verde, onde nós trazemos pessoas relevantes que fazem a diferença no nosso mundo. Porque eu costumo dizer que se cada um fizer a sua parte ao redor, nós conseguimos mudar o mundo todo. E hoje eu tenho o prazer de receber Celi Pereira, que é embaixadora do Lixo Zero, educadora ambiental e palestrante, assim como Jorge Santos, que também é coordenador do Lixo Zero e está aqui em conjunto com a Celi. Nossa dupla dinâmica, vai ser incrível falar com vocês. Prazer. Bem-vinda, Celi. Gratidão, gratidão imensa pelo convite de estar aqui, de ter esse bate-papo, né, da gente trocar aí umas figurinhas e conhecer melhor o nosso trabalho. Gratidão pela oportunidade. Também agradeço, né? É o meu primeiro podcast, então para mim está sendo uma honra estar aqui participando com vocês. Eu sou embaixador e consultor Lixo Zero, né? E muito obrigado pelo convite. Sim, eu gostaria que vocês falassem, para começar, né? O que é o Lixo Zero, como ele se constituiu, enfim, queria que vocês explicassem aí um pouco. Bom, para a gente entender o Lixo Zero, a primeira coisa que é importante é entender a diferença entre resíduo e lixo, né? Que são coisas distintas. Então, resíduo é tudo que tem valor. Então, latinha tem valor, né? Plásticos tem valor, papelão tem valor, os recicláveis têm valor de uma forma geral, assim como os restos de alimentos, podas de jardim também têm muito valor, porque esses resíduos eles podem ser transformados em adubo nos resíduos, as sobras orgânicas, né? Então, tudo que tem valor, esses resíduos têm valor. Então, primeira coisa, resíduo igual recurso que tem valor. Agora, quando nós pegamos esses resíduos, né, e colocamos juntos e misturado no mesmo recipiente, um resíduo contamina o outro e vai inviabilizar tanto o processo de reciclagem quanto o processo de compostagem. Então, o Lixo Zero parte da premissa primeira, né, que é não misturar, é a separação dos resíduos. Mas antes de separar, tem a questão do consumo sustentável e responsável, de diminuir o máximo que você pode a geração dos resíduos. Gerou? Vamos separá-los, né? Então, parece que é simples, mas no fundo ele é filosófico, né? É uma filosofia de vida, é um estilo de vida que a gente prima mais pela minimização, pela realmente ter aí uma outra questão que é a questão social, porque os resíduos recicláveis, maior parte dos resíduos recicláveis no nosso país são destinados pelas mãos dos catadores, né, que vão chegar depois na logística reversa, que vai entrar no eixo da economia circular. São os agricultores urbanos, familiares, que vão fazer muitas vezes a compostagem desses resíduos, que vai gerar novos adubos e vai gerar alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, né? Então, o Lixo Zero ele também tem metas, né? São metas claras, né? Que é a primeira questão é meta ética, né? Você vai fazer por uma questão ética, né? De responsabilidade, de você entender que você tem responsabilidade nesse propósito, né? Então, tem metas econômicas, porque vai gerar trabalho, vai gerar renda para muita gente. Então, o Lixo Zero, ele tem metas, né? Então, além da meta ética, nós temos também a meta de econômica, né? Então, porque vai gerar trabalho, vai gerar renda para muita gente. E o Lixo Zero também tem a meta de eficiência, ou seja, sem lixo, né? Nas cidades, nas florestas, nos rios, nos oceanos. E a meta é de principal, que é uma vertente principal, que é a meta visionária,
né? Porque a gente trabalha eminentemente com educação para a sustentabilidade, né? E o principal do lixo zero que é prático, é mão na massa, sabe? Sim. Então, é realmente fazer a segregação dos resíduos e dar destinação ambientalmente adequada para pelo menos 90% de tudo que é gerado. Então, com todo esse contexto, o lixo zero, ele se torna, desde 2017 que eu estou no movimento, né? Então, cada vez mais ele está crescendo por ter essa estrutura filosófica e principalmente de tocar o coração das pessoas que querem ser e fazer a diferença. E nós encontramos o Lixo Zero, né, no site, nas mídias. Como que a gente conhece um pouco mais ou pode até fazer parte, Jorge? Só complementar um pouquinho que eu gosto de pensar o lixo zero, né, como uma alternativa justamente para essas pessoas que ela mencionou, que querem fazer alguma coisa e muitas vezes tem essa dificuldade, o que eu vou fazer? O problema parece tão grandioso, como que eu vou solucionar o problema do mundo? E eu gosto do lixo zero por isso, porque ele traz uma metodologia que traz essa responsabilidade para nós e nos dá ferramentas para que a gente possa enxergar uma mudança no nosso padrão de comportamento. Então, criar hábitos mais saudáveis, não só para nós mesmos, né? Porque se a gente for começar a pensar lixo zero, lixo pode ser inclusive a nossa própria alimentação, né? Que vai além das embalagens, que é aquilo que polui do lado de fora, a gente também olhar para dentro. E com essa metodologia, a gente consegue ter ali um norte da onde seguir para que a gente, com as nossas próprias atitudes, a gente consiga realmente contribuir com o nosso território, que começa na nossa casa, nossa rua, nosso bairro, e aí o nosso município, cidade, estado, planeta, né? E mudança também, né? Quando a gente muda o nosso padrão de comportamento, a gente muda o nosso modo de pensar, porque se for ver, o lixo, na verdade, ele não existe, né? O lixo, ele é um comportamento nosso, porque se a gente pega o que é reciclável, coloca no lugar certo, vai ter uma destinação adequada, vai voltar para a indústria, né, através da reciclagem e tudo mais. Se a gente pega o orgânico e coloca para fazer a compostagem, ele vai se tornar adubo, vai alimentar ali a agricultura urbana e vai voltar para nós como forma de alimento. Então só sobra o terceiro item, que é o rejeito. Papel higiênico, que ainda não tem jeito, coisas que ainda não tem jeito, né, de reaproveitar. Então, fazendo essa separação e essa destinação e o tratamento adequado, o que é o lixo? O lixo, na verdade, ela está ali atrás, observando o nosso comportamento. Então, se a gente está ali, de repente, com pressa, coloca tudo junto, misturado, põe no saco, coloca na porta, porque sabe que vai levar, parece que o problema sumiu, mas está lá acumulando no aterro sanitário, no lixão, está caindo ali nos nossos córregos, está entupindo. Então, só para trazer esse olhar de que o lixo zero, ele dá aí para nós ferramentas para que a gente realmente possa mudar os nossos comportamentos na direção de uma forma mais saudável, né? Tanto do planeta quanto do nosso entorno ali. Muito bom. Eu gostei muito de uma frase, né, que eu ouvi da Celi, que é: você quer fazer parte do problema ou da solução? E aí, levando para as pessoas que estão assistindo o podcast, que, aliás, nem parece que é a sua primeira vez, Jorge, porque quando a gente fala, né, do que gosta, do que realmente conhece, é muito fácil, né? Então, realmente, é compartilhar, essa é a ideia mesmo do podcast. E aí, levando para as pessoas que estão assistindo, vamos colocar aqui alguns exemplos na prática de como que nós podemos gerar menos lixo, digamos assim. É claro que tem todo um trabalho de educação que a Cidade Verde faz, que vocês fazem, e na prática, no dia a dia. Por exemplo, eu indicaria sacolas mais resistentes, mais grossas, para que se pudesse reutilizar como saco para lixo, para elas não serem descartáveis, e sim reutilizáveis. Então, fica a dica para os supermercadistas aí. E você, Celi, qual dica você daria? Ai, nossa. Uma delas, né? Um bocado. Ai, olha, eu sou apaixonada pela compostagem, né? Que é o ato de transformar os nutrientes que sobram da minha refeição em adubo para devolver para a Mãe Terra, né?
E muitas vezes as pessoas falam assim, mas Celi, vai dar mau cheiro. Não dá. Bem feito não dá. Né? Vai chamar rato, vai chamar barata. Não vai, cara. Não vai. Tudo vai, tudo tem método na vida, né? Se você fizer da maneira correta, isso vai te dar uma satisfação, assim, que não tem preço. Hoje eu moro num apartamento pequeno, de 49 metros quadrados, e eu tenho minha composteira, que eu faço em balde, sabe aqueles baldes de margarina, gordura vegetal com tampa assim, né? Sim. De 18 litros. E a minha composteira fica do lado da minha geladeira, na frente do meu fogão, porque minha cozinha é quase do tamanho dessa mesa aqui, assim, né? Então, e ali eu transformo, sabe? Ali os nutrientes que estão ali eu devolvo para a Mãe Terra. Porque você já ouviu falar que nas cascas de legumes, de frutas, às vezes tem mais nutrientes do que a própria polpa? Sim, com certeza. Mas agora, faz sentido você jogar fora o que mais nutriente tem? É. E dá para fazer um adubo e até usar para jardinagem. Perfeito, Yeah. perfeito. Essa é a ideia. Mas aí tem gente que fala assim, mas e depois? O que eu vou fazer com esse adubo? Doa de presente. Você vai levar um presente para a família, põe lá no pacotinho bonitinho, fala assim, foi feito por mim, né? Para você incentivar outras pessoas. Ou então, que nem no meu condomínio, quando eu vejo que as plantas estão começando a ficar pedindo socorro, Já coloca já ali. vou ali e vou colocando. Eu adotei né? uma praça vizinha que tinha lá perto e fui adubando as plantinhas, as árvores. E o maior ganho nesse processo todo, sabe? Que às vezes a gente acha que está fazendo para ajudar o outro, né? Mas o maior ganho é interno, sabe? Porque quando você coloca a cabeça no travesseiro e você lembra que você fez a compostagem, hoje eu compostei, né? Você fez a sua parte, né? Isso não tem Verdade. preço. Isso dá uma conexão com algo maior, sabe? Dá uma conexão com a natureza, não sei, a crença de cada um, dá uma conexão. Para mim é como se fosse uma conexão com Deus, sabe? De estar agradecendo a Deus pelos alimentos que Ele me deu naquele dia, na minha mesa. E eu não estou desfazendo de qualquer forma, eu estou trabalhando com respeito, dando dignidade para aquele alimento que hoje me nutriu, né? E aí dá um conforto, uma paz interna, né? Então, por isso que eu sou tão fã da compostagem. Né? Então, a minha dica é essa. Vamos aí, gente. Vamos começar a compostar. E fala assim, mas como eu faço? Põe aí no Google, aí coloca aí, método Lages de compostagem. É muito simples, muito simples. E você, Jorge, qual é a sua dica? Olha, pensando aqui na minha trajetória, se ele explicando, eu faço a compostagem também, amo. Compostagem é um negócio que você se apaixona ali, né? Verdade. É muito louco. Às vezes eu abro minha composteira e sinto cheiro de floresta, sabe? O pessoal geralmente acha que vai ficar um cheiro ruim por ser ali resto de coisa. Não, mas é aquele cheiro de terra molhada, é muito gostoso. Mas a minha dica, então, um complemento é o repensar, né? É você realmente olhar para os seus hábitos de consumo, porque a gente está vivendo uma época onde o consumo está sendo muito incentivado e para você consumir coisas que muitas vezes você não precisa, né? Eu diria que maioria das vezes. Então, para mim, o que foi muito impactante foi observar, eu vou falar muito do interno, tá? Foi observar os meus padrões de consumo muito conectados àquele tipo de emoção que eu estava vivendo no momento. Então, se eu estava lá chateado com alguma situação, eu queria, sei lá, comprar um monte de comida, aí vai nos industrializados, que é aquele monte de embalagens e tudo mais. E eu comecei a observar isso, né? Eu comecei a observar que conforme eu ia fazendo escolhas melhores, aí eu ia alimentando a minha composteira, porque a Celi que fala muito isso, desembalar menos e descascar mais. Eu comecei a ser mais saudável e eu comecei a alimentar minha composteira e eu fui vendo que a minha lixeirinha, né, que dentro do lixo zero a gente chama de residuário, foi diminuindo, né? E a composteira deu uma aumentadinha ali.
Então, a minha dica seria nesse sentido, da gente realmente pensar se a gente precisa, sei lá, um exemplo, sei lá, 15 calças, né? 50 camisetas, um monte de par de calçados. A gente precisa disso? Não sei, né? Mas eu acredito que não. Ou então até nos nossos hábitos de consumo alimentares, você falou da sacola, por exemplo. Sim. Cara, seria maravilhoso se supermercados tivessem sacolas que realmente possam ser reutilizadas ou dado um novo significado. Ou as pessoas levarem a própria eco bag, né? Levar para o supermercado para evitar essa sacolinha que você coloca o negócio já cai lá no fundo, sabe? E é inútil. Então é repensar mesmo os próprios hábitos. Muito bom, sem dúvida. A ONG Cidade Verde, ela trabalha com a questão da educação ambiental nas escolas, para ensinar a separação do resíduo e valorizar também capacitação de cooperativas. Então, para fechar o ciclo da questão da geração, né, no caso do lixo, para se tornar realmente o resíduo e aquilo que é realmente necessário. E também com questões do que já está no meio ambiente, né? Nós sabemos aí que as enchentes têm a questão climática, da geração de gás carbônico e tudo mais, do efeito estufa, mas na prática, no dia a dia, nas cidades, no urbano, é o bueiro que acaba se entupindo por conta do lixo que vai parar lá, que não deveria, e aí a gente tem essa consequência da enchente. Então, nós estamos trabalhando a questão da educação e também da logística reversa e desse impacto aí e tudo mais. E eu sei que vocês têm uma empresa aí de consultoria. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre ela. Por favor, você começa. Bom, a Menos é Mais editora, ela nasceu com... Olha, eu vou contar uma historinha, né? Vamos lá. Pode contar. Porque como eu me tornei autora, né? Porque eu já estava trabalhando há muitos anos na educação ambiental, como chefe de divisão na Secretaria de Serviços Públicos e como educadora ambiental para o gerenciamento sustentável de resíduos. Então, eu trabalhei por muitos anos indo nas escolas, fazendo palestras, formação com as professoras. E quando chegava no final do ano, eu não via resultado, né, nas escolas, ou seja... As escolas continuavam colocando os resíduos juntos e misturados, continuavam sem fazer a compostagem, continuava indo muito lixo, né? Que se fosse separado seriam resíduos, indo para o aterro sanitário. E aí eu pensei cá com meus botões, meu Deus do céu, eu tenho que começar a fazer coisas diferentes, porque não dá para ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa, né? E aí eu tinha isso na cabeça, eu tenho que começar a fazer algo diferente, e aí aquela coisa, né? Vai entrar 2020, de 2019 para 2020 e você fica naquilo, cara, estamos terminando mais, né, 2 décadas desse novo milênio e agora, o que eu vou fazer? E aí Deus me deu uma surpresa maravilhosa, que um dia meu filho chegou em casa falando que eu ia ser vovó. E aí quando eu soube que eu ia ser vovó, sabe, deu uma coisa interna, acho que buscou a minha criança interior, né, e me deu uma vontade louca de não só falar com a minha neta, mas falar com as crianças, sabe, de uma forma geral. E eu comecei a perceber também que nós estamos vivendo um momento de inversão de valores, né? Onde eu vejo as crianças mudando o comportamento dos pais. Verdade. Né? E isso é tão forte que a própria mídia, o próprio marketing já está usando desses recursos, né? Então você vê às vezes propaganda de carro, né? Que tem criança no comercial. Para vender casa, tem criança no comercial. Mas por quê? Porque a criança hoje, dentro da casa, ela tem influência nas decisões, né? Então eu falei, então esse é o caminho, é conversar com as crianças, né? E as crianças começarem a falar com os pais. E foi aí que eu comecei a escrever, né?
foi onde nasceu a primeira coleção de livros, né? Que ainda não é essa, é uma anterior a essa, que é a Lixo Zero para Crianças, que eu escrevi até com o Elton Soares de Oliveira, que é um dos maiores historiadores aqui da nossa cidade. Mas o que ali eu fui percebendo, né, que aquela coleção ainda foi para crianças do primeiro ano, né, do ensino fundamental até o 5º ano, mais ou menos. E aí, com a convivência com a minha neta, eu comecei a perceber que ela queria entender mais. Ela queria vivenciar mais também, né? E teve uma questão na minha casa, dá um liminho pro seu mamão, que o nome dela é Mirella, né? E aí, na convivência com ela, foi até dentro de casa mesmo, né? Na pandemia, que ela é bebê de pandemia. Ela nasceu em 2020, em plena pandemia. A gestação inteira dela foi na pandemia. E aí, quando ela nasceu, teve um dia que a médica falou assim, né? Falou assim, né? Ela já estava maiorzinha, né? Depois que ela nasceu, falou assim, agora já pode começar a comer frutinha, né? Papinha. As papinhas, né? Sabe, papinha de mamão, bananinha amassadinha, maçã raspadinha. Aí imagina, né? A vovó Lili, né? Aqui, né? E quando ela começou a falar, ela me chamava de vovó Lili. Aí quando eu fui e eu coordenava a feira orgânica, toda a parte da agricultura urbana aqui em Guarulhos estava na minha coordenação na época. Então eu fui na feira orgânica aqui na Praça Quarto Centenário, né? Todo sábado de manhã comprei as frutas e fiz a papinha, que ela adorou a papinha. E aí as casquinhas eu coloquei na composteira e as sementinhas foram para a composteira como sempre fiz. E aí, para minha surpresa, né, foi quando veio o segundo lockdown, lembra? Sim. Em março de 2021, no segundo lockdown, eu tinha uma plantinha que estava assim, vou morrer. Sabe quando a planta dá sinal que vai morrer? Não tem problema, eu tenho adubo aqui em casa. Aí eu peguei o adubo da minha composteira e coloquei no vasinho ali que estava lá, que eu morava numa casa sobradada, então eu não tinha terra. Então era tudo em vaso, né? Eu fui e coloquei lá no vaso o adubo. Menina, não deu 5 dias. Quando eu cheguei, que eu fui olhar no vaso, a planta morreu. A planta não... Cheguei tarde. Desistiu. Cheguei tarde, não quase. desistiu. Mas em contrapartida, eu tive ali, sabe, uma manifestação divina que foram 35 pés de mamão. 35 pés de mamão num vaso, assim, de 30 centímetros, né? Do tamanho de uma caixa de pizza, pensa ali, brotaram das sementinhas 35 pés de mamão. Então, naquele momento, é como se o universo estivesse falando para mim... Continua. Olha, esse é o caminho da prosperidade. Esse é o caminho da abundância. De uma mão, eu poderia ter 35 pés de mamão. Em média, cada mamão dá, no mínimo, 60 mamões. Quantos mamões a gente teria dessa prática, né? E aí é como se estivesse me falando, não, olha, esse é o caminho para ter comida na mesa, barriga cheia, acabar com a fome. Em vez disso, a gente joga fora no aterro sanitário, que vai estar gerando o gás metano, que é altamente poluente, que acaba, né, que está forçando cada vez mais as mudanças climáticas, né? Então, essa experiência, sabe, essa vivência, eu falei, puxa, eu não posso ficar só comigo, né? Essa história não está aqui nesse livro, né? Mas essa história que eu tô falando dos 35 pés, mas Sim. Esse livro conta a relação com a minha neta, porque o mais impressionante ainda veio depois, Gisele, sabe? Porque a Mirella, né, ela se apaixonou pelo pé de mamão. Então ela chegava em casa, ela começava a chorar e aí era só cruzar a porta que ia lá para a sacada onde tinha as plantas que ela parava de chorar na hora, sabe? E ela gostava, e aí foi ali eu comecei um trabalho de educação ambiental dentro de uma varanda pequena
Se dentro de uma varanda pequena eu consigo fazer um trabalho de sensibilização, de ambiental, imagina dentro de uma escola que tem muito mais recursos, que tem muitas outras possibilidades do quanto que seria possível. Multiplicar, né? Isso, né? Exato. Então, se eu ia aguar a planta, eu aguava ela também, o pezinho, a mãozinha dela, sabe? E tinha o meu cachorrinho também, observação de pássaros. Então, dentro daquela, a gente não podia sair, a gente estava pandemia, estava confinada dentro de casa. Então, ali naquele espaço, com ela já estava aqui, ela já estava aí com os seus 8 meses, 10 meses de vida, mas ela adorava ficar observando os pássaros, né? Os bem-te-vis, as maritacas, o sabiá, a laranjeira, que são típicos aqui do nosso espaço. Já tinha uma conexão, né? E vai criando essa conexão com a natureza, com a criança, desde a tenridade. Porque se a criança ela não se apaixona pela mãe natureza, qual o sentido de querer cuidar? Exato. É aquela frase do Gilberto Gil, né? Quem ama, cuida. Mas para eu amar, eu tenho que conhecer. Se você não conhecesse a pessoa que você ama, você jamais estaria com ela, entendeu? Então, esse primeiro passo faz parte do processo pedagógico, né? De estar trabalhando a sensibilização, de ela entender a importância de manter a natureza tal qual ela é, né? Então, nós duas ali, ficávamos ali, vendo o pôr do sol, o nascer da lua, o nascer das estrelas. Então, ela tinha 1 aninho, vovó, olha a lua, olha a estrela, sabe? Muito bom. Então, essa é de fazer com que a criança se apaixone e queira fazer parte desse contexto, né? E aí, amada, a gente brincava de cheirinho. Vamos sentir o cheirinho da lavanda, vamos sentir o cheiro do orégano, do manjericão, que acabava tendo diversos plantas aromáticas em casa, né? Até que ela foi crescendo, né? E ela também foi entrando nessa de querer compostar. E tem outra, o seu mamão, que aí já virou o seu mamão, né? Que aí já tinha nome, já né? tinha até o nome, já era o seu mamão, né? Aí o seu mamão deu mamão. No vaso, plantado no vaso, nós colhemos alegria, mamão, né, fizemos o doce juntas, né? Ela era petitiquinha de tudo, mas ela estava participando do processo, entendeu? E aí ela começou a compostar, hoje ela tem 4 anos, e ela ensina as outras pessoas a fazerem a compostagem. E eu achei, né, que o livro acabou aqui. Eu falei assim, nossa, que lindo, minha neta com 2 aninhos aí já compostando, olha que coisa linda, né? Nossa, eu já estava mega satisfeita. Aí um dia veio ela e a mãe dela tomar café da manhã aqui na feira orgânica, né? Aí é muito gostoso esse espaço. Se você nunca foi, eu indico. Fica aqui na praça, Exatamente, aqui na aqui praça. Em Guarulhos, Quarto Centenário. No Quarto Centenário, onde que tem o trem, né? Sim. A Maria Fumaça ali, né? E aí nós tomamos o café, que é super gostoso, lá tudo orgânico, sabe? Nossa, maravilhoso. E aí, do nada, a menina levanta da cadeira, sai correndo e ela vai e abraça a árvore. E ela começa a gritar, vem, vovó Lili. Ai, me emociona. É para emocionar mesmo, né? Aí ela, vem, vovó Lili, vem abraçar a árvore comigo. Eu falei, nossa, eu acho que ali, por isso que quando ela vai junto no lançamento do livro, ela deu autógrafo, colocando o dedinho, porque ela fez muita parte dessa história. Eu falo que ela é minha mestra, né? Porque eu acabo aprendendo muito com ela. Então, é isso que a gente busca nas escolas. Então, a editora, né, Menos é Mais, ela nasceu
com essa coleção de livros, porque a intenção não era fazer um livro para virar um best-seller, sabe? Para ser vendido em todas as livrarias. Não é essa. Leu e acabou, né? Leu e acabou. Não é essa a intenção. Para na Criar minha um vínculo, uma continuidade. Exatamente isso. Então, na minha percepção, como educadora ambiental, como embaixadora, né? Eu sou também educadora da Carta da Terra Internacional. Que então, é esse livro. Que eu lancei agora na Bienal. Foi lançado na Bienal agora do Rio de Janeiro, no dia 14 de julho. Esse já é meu. Com absoluta Com certeza. Depois a gente faz um autógrafo, né? Porque aí, por isso que não é um livro, é uma coleção que é para ter continuidade. Você terminou um livro, vamos estudar esse livro, vamos entender, não só ler, mas colocar na prática. Então, no livro tem várias questões práticas para fazer com a criança, que tanto pode ser o pai, a avó, que nem eu, né, tia, como a professora na sala de aula, fazer com que realmente traga a prática. Né? Então, dentro ainda dessa coleção, tem 4 outros livros, né? Me ajuda aqui já. 4. Vamos por ele assim, acho que assim fica, né? Que aqui é explicando cada personagem, todos eles são da fauna brasileira. Então, que nem o macaco caco, acho que se deixar ele meio abertinho assim, ele fica, ó. O macaco caco, ele vem falando do metal. O jacaré Zezé, ele fala do vidro, né? E a Araramara, ela fala do papel. E tem a Dona Onça e os filhotinhos que vai falar do plástico, né? Então, todos eles são pautados na Base Nacional Curricular, BNCC, a BNCC, tanto para a educação infantil quanto o ensino dos anos iniciais do fundamental, né, para que a professora que vai estar trabalhando não veja como um projeto a mais, mas trabalhando os livros, ela já vai estar contemplando o trabalho que ela está fazendo, só vai ser uma forma diferente de se fazer e contemplando a BNCC com esse enfoque da questão da sustentabilidade. E para finalizar, depois tem mais 2 outros livros, que é o Saco Papão, né? O Saco Papão. Ótimo nome. É o papão, o Saco Papão é o vilão da história. É o bicho papão da história. Ele é o vilão porque é aquele que pega, coloca no saco papão, coloca os resíduos tudo juntos e misturados, né? Um vai contaminar o outro e o destino dele é o aterro sanitário, e o último é o Festa na Floresta, que fala das atitudes lixo zero, né? Então, e aí com essa coleção nasceu a editora Menos é Mais, com a consultoria, porque as escolas ou até mesmo as empresas que compram, né, normalmente compram, as prefeituras que compram com essa intenção de realmente não ser só uma ação pontual, mas de fazer com que aquela escola passe por uma vivência, um trabalho de um ano praticamente, que no final ela pode ser certificada. A escola pode receber uma certificação com reconhecimento tanto nacional como internacional como escola lixo zero. Sim. É o que a Celi estava falando antes, né? Do lixo zero ter metas. E uma das metas do lixo zero é o desvio de aterro, feito de forma eficiente, consciente e educada. Então, ao atingir essas metas, né, a gente tem alguns parâmetros, alguns critérios de atingimento das metas lixo zero, aí a escola já é qualificada para ganhar o selo lixo zero ou a certificação lixo zero. É o trabalho contínuo. Pelo que eu estou vendo aqui, a leitura se torna prazerosa, e isso traz um hábito que as crianças deixaram de ter por conta dos celulares, né? Então, vocês contribuem também para essa questão, né, da leitura e tudo mais, trazer essa cultura. A Carta da Terra, por exemplo, o nome já é muito sugestivo, porque é uma carta da Terra para nós, eu imagino, não é mesmo? Então, para que a gente tenha essa responsabilidade de buscar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos,
Parabéns pela Gratidão. iniciativa, Gratidão. por realmente você ter visto o propósito, né, no nascimento da sua neta e compartilhar agora com tantas outras crianças. Então eu vejo que vocês aí são uma dupla dinâmica. E a ONG Cidade Verde, né, faz questão de a gente caminhar junto, de realmente ligar os projetos, né, para que a gente possa realmente alcançar mais e mais pessoas, furar a bolha, como eu costumo dizer, para que realmente exista, né, a coleta seletiva, a separação do resíduo, a capacitação, o desenvolvimento social. São tantas coisas que a gente consegue. E o que é legal, que eu gosto, que a gente gosta de conversar, é que esses livros eles foram criados não para a pessoa ler intelectualmente, mas para que eles deem acesso para essa sensibilização. Porque se a pessoa não está sensibilizada, ela não vê propósito de separar os resíduos. Ela não vê propósito de ter um trabalho, de repente você está num lugar que não tem lá uma lixeirinha para você colocar o seu resíduo, de colocar no bolso. Ela joga no chão. Então, quando a gente desperta, né, essa sensibilidade dentro do coração da pessoa, a pessoa volta àquela conexão que a gente acaba esquecendo, né, com tantas preocupações, estresse e tudo mais, ela acaba esquecendo e ela vai se desconectando disso. E a nossa intenção, né, enquanto Menos é Mais, é uma editora e uma consultoria Lixo Zero, e com esse aporte, né, de princípios e valores da Carta da Terra, é justamente despertar novamente para esse olhar de cuidado, né? Estamos num planeta onde a natureza, assim, cara, eu tenho certeza que todo mundo tem uma memória afetiva com a natureza desde pequenininho. A gente esquece. Então a gente traz esse resgate através disso, a educação ambiental, né, para tocar o coração e de dentro para fora as pessoas começarem a mudar esses hábitos aí. Ter esse gosto. Quando você falou da árvore, normalmente é uma semente pequena, que ela se torna um tronco robusto, vem a folhagem e vem os frutos. E esses frutos, muitas vezes, a gente não dá conta, a gente precisa compartilhar, porque são muitos. Então, eu encaro que essa forma de expressão, esses livros, são os frutos que vocês estão compartilhando. Então, com várias sementinhas dentro que podem, né, proliferar mais ainda. Muito bom essa união, né? Deus une realmente propósitos, muito bom. E a gente vai conversar mais. Então, quero que você fale ali para a câmera, para o público, né? Uma mensagem para finalizar aí o nosso podcast. Antes de mais nada, gratidão aqui a ONG Cidade Verde, a você, Gisele Barbin, que está com esse programa. Eu já tenho acompanhado vários amigos que já passaram por aqui. A oportunidade de estar também compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso conhecimento. E espero que você que está aí acompanhando, assistindo também, que toque seu coração. E a Gisele fez uma pergunta no começo que a gente acabou não respondendo, né? Como que a gente faz para saber mais? Segue aí a gente no Instagram, né? O meu Instagram é Celi Pereira Oficial. Tem também do Instituto Lixo Zero Brasil também, né? Tem da nossa empresa, né? Arroba Menos é Mais Lixo Zero. Tem da coleção especificamente, onde a gente tem várias ações já lá catalogadas ali dentro do Instagram, que é arroba Turma do Lixo Zero. Tem o meu pessoal, que aí é um pouquinho mais voltado para as minhas próprias atitudes, que é george.devesvar, com W. E, bom, desculpa, continua. Então, era isso. Eu acho que você que está acompanhando o nosso bate-papo até agora, vamos continuar conectados, não vamos nos perder aí, né? Entra lá e manda um oi, vamos conversar. Vai falar diretamente com a gente. E uma mensagem que eu gostaria de deixar é que é possível, né? Não é difícil, não é difícil. Se a gente realmente quiser fazer algo, não é difícil. Então eu faço o convite à reflexão, né? Qual hábito que eu tenho hoje, que eu sei que não é positivo, né? Pelo menos para o ambiente ou para mim mesmo, qual um hábito que eu quero mudar? E aí um hábito de cada vez a gente vai construindo esse legado juntos, né? A gente vai se reconectando com esse calorzinho no coração que ela falou que dá, né? Quando a gente faz a coisa que a gente sabe que é
certa, dá esse calorzinho no coração, que é um indicativo que está no caminho certo. Então, fica o Mas convite. ainda eu queria terminar com aquela frase. Qual? E aí, de qual lado você quer ficar? Você quer fazer parte do problema ou da solução? Conta pra mim. Boa pergunta. Você quer e o que você vai seguir, né? Muito bom, muito bom. Então, comenta aí. Nós vamos deixar disponível todas as mídias aí na tela, né, para que você possa acompanhar e também indicar pessoas que vocês querem ouvir, que vocês veem que realmente fazem a diferença, que tem projetos bonitos como o deles, né? Então, vamos lá, vamos participar e também se você quer patrocinar, quer apoiar a ONG Cidade Verde, tanto no podcast quanto nas ações que a gente tem levado aí de educação ambiental, de logística reversa. Nós temos aí a coleta dos papéis, dos livros e cadernos, que vai voltar, né? Então, vamos colocar aí em alguns pontos, porque o recurso, depois a gente acabou ajudando aí algumas ONGs, né? Algumas crianças carentes que precisavam de material escolar novo. Então, tem muita coisa para acontecer e a gente conta com seu apoio. Lembrando que a ONG Cidade Verde tem o apoio já da Estrusa PAC, Indústria de Embalagens Plásticas, e também do Sim Comércio de Guarulhos. Muito obrigada pela sua atenção, por você ter ficado conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Maravilhoso, maravilhoso.